Oi, gente, tudo bom? Estive agora de manhã na escola da Manuela, High School, e eu queria contar um pouco pra vocês a minha percepção, porque, gente, sensacional. Falei pra Manuela, falei como eu queria ter tido a oportunidade de fazer uma high school assim. Eu já contei aqui no vídeo, logo quando a gente chegou, as meninas foram matriculadas na middle school, na elementary school. Então você pode ver aqui o vídeo de como foi matricular as meninas aqui nos Estados Unidos. E também o vídeo da Ana Júlia falando da elementary school, da Manuela falando da middle school. E agora a gente fez a matrícula então para high school. Lembrando que a gente mudou de cidade, então a gente teve que fazer um novo processo aqui, não foi tipo só a continuidade natural aí a evolução natural das idades, das grades, mas a gente está numa nova cidade, foi bem tranquilo fazer. Entrei pelo site ali do distrito escolar aqui da cidade onde eu estou, coloquei os dados, era uma ficha muito mais curta e muito mais fácil de preencher do que a ficha que eu preenchi lá atrás em Mechanicsburg. Logo depois que eu preenchi a ficha, eu mandei um e-mail só para uma pessoa, né? Não era só um robô, mandei um e-mail para uma pessoa avisando que a ficha já estava preenchida, e ela me retornou falando que deu tudo certo. E a parte do high school, que é o que eu queria falar aqui para vocês, eu recebi então um e-mail da escola. Aqui a minha cidade é uma cidade pequenininha, gente, só tem uma high school. Lembrando que a high school é o ensino médio no Brasil. A diferença é que aqui a high school, na maioria das escolas, começa no nono ano. Então é o nono, décimo, 11º e 12º, que seria equivalente ao nosso nono ano, primeiro, segundo e terceiro do ensino médio. Algumas escolas têm o nono ano na middle school, que seria o anterior, né, de sexto a nono ou sexto a oitavo. Aqui o nono é na high school e a maioria das escolas, o nono ano é na high school. Lembrando também que toda vez que eu falo de Estados Unidos, gente, aqui é muito independente, os estados são muito independentes. Então, é meu estado, minhas regras. Então, talvez eu fale alguma coisa e fale, nossa, no meu estado não é assim. Para você ter noção, mesmo na reunião agora com a professora da high school, ela falou, aqui o currículo escolar aqui da Pensilvânia obriga isso, isso e aquele outro. Então, você vê que até o currículo obrigatório é uma coisa que varia de estado para estado. Então, é muito comum, às vezes eu falo alguma coisa nos Estados Unidos e alguém fala, não, mas aqui onde eu moro não é assim. É porque realmente é meu estado, minhas regras. Mas aqui na high school, então a gente recebeu esse e-mail da high school de uma das conselheiras, né? Aqui eles têm muito aqui nas escolas os conselheiros de alunos, que são pessoas que estão ali para ouvir os alunos, para ajudar os alunos nos seus questionamentos, para ser um suporte emocional mesmo, pessoa com pessoa. Então, lá na escola da Manuela, na middle school, que a gente estava lá em Mechanicsburg, a gente teve uma reunião com o conselheiro no primeiro dia e a sala dele é cheia daquelas coisas, aqui é um lugar seguro, venha conversar conosco, você pode, abre o seu coração. Aqui também, aqui é um lugar seguro. Inclusive, né, é um problema, e ao mesmo tempo que é muito bom, eu acho super válido, é um problema porque pra gente que trabalha, pensa assim muito no que as escolas ensinam, a parte do que os pais ensinam em termos de valores e princípios, muito dessas conversas que a gente não aprovaria acontece nessas salas desses conselheiros, né? Mas vamos olhar pelo lado bom. É uma pessoa que tá ali para dar suporte, para ajudar. Então, a gente teve uma reunião com essa pessoa aqui agora hoje e foi muito legal, porque ela falava várias vezes para Manuela, não tenha dúvidas, venha falar conosco, traga suas perguntas, não fique com dúvidas, venha nos procurar. As salas dos conselheiros ficam nos corredores perto das salas de vocês. Então, eles reforçam muito isso, sabe? Eles têm um trabalho muito forte nas escolas anti-bullying, anti-depressão. Então, é muito bacana realmente esse papel do conselheiro. E a gente teve contato, então, dessa conselheira que mandou um e-mail para nós avisando que a Manuela precisava selecionar as turmas que ela ia ter aula. E isso normalmente é feito no final do 8º ano com o pessoal do middle school. Só que como ela veio de outro distrito escolar, que não tinha nada a ver com isso aqui, ela não fez isso, ela não preencheu essa questão da high school com as optativas, que esse é o sistema que eu acho tão legal. Eu não fiquei por dentro da reforma do ensino médio do Brasil, não sei se já aconteceu, não sei se está acontecendo, não sei se ainda está em discussão e nem sei o que é. Mas eu lembro que havia uma possibilidade de ser algo parecido com esse sistema norte-americano que eu gosto. E inclusive também alguns anos atrás eu fazia freela para uma revista de educação. E eu falei com uma moça da escola do SESI Internacional lá em Curitiba. E ele já tinha um sistema muito parecido com esse que eu achei sensacional. E o que é esse sistema? Esse é um sistema que valoriza o interesse do aluno, ajuda ele a direcionar-se para aquilo que ele quer fazer no futuro, desde agora, no ensino médio. Por um lado, você pode pensar, nossa, mas ele é muito novo, é muita pressão e o conteúdo obrigatório vai ser negligenciado. Não, porque não vai ser negligenciado, por quê? Porque a escola aqui é muito maior. Né? Então, se lá na escola no Brasil ela teria 5 aulas durante um dia, aqui ela tem 7 aulas durante o dia. Então, acontece que ela acaba conseguindo abordar os assuntos essenciais dentro da grade escolar obrigatória do Estado e ainda os assuntos de interesse específico.
E também você pode falar, nossa, mas a Manuela tem 13, 14 anos, vai escolher assuntos de interesse específico. Não tem problema, porque ela vai poder escolher isso aqui agora. E vamos supor que ano que vem ela decida que aquele assunto que ela fez não era o mais legal. Não tem problema. Esses créditos, né, que eles chamam de créditos, cada curso que você conclui, continua valendo para a formatura dela do high school, continua valendo como crédito que completou ali, né, dentro da carga horária obrigatória escolar dela. Porém, no ano que vem ela pode mudar completamente de área. E eu já vou dar uns exemplos para vocês da questão das áreas. Então, ela vai ter 4 anos aí para ir experimentando. Então, às vezes ela acha que ela gosta muito de artes, como é o caso dela, que eu sei que ela gosta. Vocês já devem ter visto os perfis dela no Instagram. Ela é muito talentosa, ela gosta. Então, obviamente que a gente colocou ali optativas na área de artes. Mas vamos supor que no final do ano ela fala assim, agora que eu descobri o que é artes na teoria, o que eu descobri que é estudar arte mesmo, eu descobri que eu não gosto. Eu descobri que eu gosto mesmo de ficar brincando, de desenhar, mas eu não gosto, não quero ir pra minha vida isso. Não quero ir na parte de estudar isso. Tá bom, então ano que vem ela pode ir pra outra área completamente oposta. Então isso é muito legal. E eles orientam os alunos respeitando a idade que eles estão. Então eles sugerem, por exemplo, que o aluno no 9º ano tenha pelo menos uma optativa de meio crédito, para que vá juntando esses créditos até o final dos 4 anos de ensino médio. Porém, eles dão um limite para o aluno. Por quê? Porque ele ainda está conhecendo o sistema, ele ainda está aprendendo como que funciona, ele ainda está se conhecendo assim os seus interesses. Então, eles vão dando essa dica. Ao mesmo tempo, no ano que vem, depois no 11º ano e no 12º, né, o 12th grade, eu não gosto de falar 12th, esse TH do final, ela vai ter mais carga horária ela vai ter mais horários disponíveis para escolher mais optativas e outras opções optativas mais sérias. Tem inclusive para o senior, que eles chamam, que é o último ano do high school, várias matérias que ela pode fazer e que ela pode inclusive descontar da faculdade depois. Ela pode fazer tipo uma equivalência, vamos supor, eu vou chutar aqui que eu não vou lembrar o nome, mas ela faz lá um programa avançado em artes. Um programa avançado em desenho em aquarela, vamos supor, porque tem umas coisas bem específicas. E na faculdade que ela quer fazer, em artes, tem uma matéria equivalente. Então ela faz lá uma equivalência e ela já tem esse crédito da faculdade contado, como se ela tivesse feito esse curso na faculdade. Então isso acontece com várias áreas. Então isso é muito legal, porque a criança, o adolescente, ele pode ir avançando nessa área de estudo dele, nessa área de interesse. Inclusive no caso, por exemplo, de artes, que era o caso da Manuela, mas isso em todas as áreas. Eles dão uma sugestão. Se você tem pouco interesse em artes, você pode fazer no 9º ano tal matéria, no 10º ano tal matéria, no 11º tal, 12º tal. Se você tem interesse avançado em artes, você pode fazer tal em cada ano. Então eles sugerem trilhas de conhecimento de acordo com o seu interesse. Ao mesmo tempo, aquilo que eu falei, se ela vai lá, faz uma matéria que ela tem certeza que ela ama, chega no final do ano ela fala, não, eu achava que era uma coisa e não é. Ela tem a chance de redesenhar aí o seu trilho sem perder aquele conhecimento que ela teve, sem perder os créditos que ela tem que ter. E ainda, quem sabe, dependendo do curso, principalmente no final do high school, ela pode usar até para faculdade. Então isso é muito legal. E quando eu falo assim de optativa, gente, não é tipo, artes, cerâmica, pintura somente, sabe? Ou não, são os cursos muito profundos. É muito bacana. Agora, para vocês terem noção, no 9º ano, que ela tem uma grade limitada, é limitada, gente. Só na área de agropecuária, agricultura, veterinária de grandes animais, que é muito forte aqui na minha região, tem umas 6, 7 aulas diferentes. Ela pode fazer já indo para esse lado, sabe? Tipo de produção agropecuária, produção agrícola, veterinária de grandes animais, veterinária de pequenos animais, desde já. Se às vezes é a área do interesse dela, às vezes a família dela é envolvida com isso, né? Que tem muita família, muita fazenda familiar, propriedade familiar, produção familiar nessa área. Então o aluno já pode ir para essa área. Tem também a parte de artes, como eu falei, tem a parte de computador. Então, a parte técnica do computador mesmo, sabe? A parte de hardware, sistemas, etc e tal. Tem a parte de software, design gráfico. Então, por exemplo, ele já pode aprender desde já mexendo no Photoshop, InDesign, Corel, Illustrator, coisas que eu fui aprender só na faculdade, tive que correr atrás para aprender, sabe? Era curso de extensão da faculdade. Então, ela já pode aprender no high school. Tem também para pessoal que tem na área da arquitetura, área de engenharia, tem muita questão na área de engenharia, sabe? Tipo de matemática, construção, robótica, tem a parte de mecânica, tem a parte de cuidados
com a criança, child development, então desenvolvimento infantil, tem culinária, tem design de interiores. Então, assim, por exemplo, para aquelas mulheres que realmente elas não querem ir pro mercado de trabalho, elas querem se aperfeiçoar numa coisa que elas vão usar dentro da casa delas como donas de casa. Até aí, ela tem essa opção. Então, são muitas áreas, gente, muitas áreas. É muito legal. Eu falei pra Manuela, eu queria ter tido isso na minha vida. Então, muitas das áreas de humanas também, além das obrigatórias. E dentro das obrigatórias, eles têm seminários de comunicação, eles têm physical education, né, que é educação física. Então, ele tem, inclusive, 3 opções para o aluno escolher dentro de educação física qual que é a área que ele quer focar mais. Em matemática, ele tem álgebra 1, álgebra 2 e um outro lá, geometria, que esses 3 serão obrigatórios para a vida dele, para que ele possa fazer o SAT, não é, mas seria como se fosse o Enem ou o vestibular aqui no final do ensino médio capacitado para SAT. Então, ele vai ter até o 4º ano do ensino médio, então ele tem 4 anos para fazer 3 matérias de matemática e ele vai, na hora de fazer a matrícula, ele vai escolher ali. Então, ele só pode fazer o álgebra 2 se ele já tiver feito o álgebra 1, entende? Mas, por exemplo, não, eu quero ser engenheiro, eu amo matemática. Ele tem optativas de matemática também a partir do próximo ano, mais profundas, de cálculo realmente mais aprofundados, que ele já vai se especializando, se preparando para a faculdade que ele quer fazer. Então, daí tem também o História, que daí ela pode escolher em História e em Inglês, ela pode escolher o básico, tipo o inglês básico, ou o Honors English, que é o mais... É um curso mais, assim, puxado, digamos assim, sabe? O professor exige mais dos alunos, é para o aluno que gosta do assunto, que está dedicado a estudar. Então, eu digo, é mais ou menos o mesmo conteúdo, mas vai filtrar o tipo do aluno que está afim mesmo de ralar, que gosta daquele tema, ou aluno que quer ficar no básico. Então, por exemplo, o inglês, que é um assunto mais difícil, né? Não é a língua materna da Manuela, ela escolheu o inglês básico. Já, por exemplo, a história americana, estudos sociais, que é a aula de história nesse primeiro ano, a história americana, ela escolheu o Honors, porque ela gosta muito do assunto e ela se dedica mesmo. Então, ela escolheu esse. E daí tem também a biologia, que na verdade é ciências, que agora eu não me lembro quais são os opcionais, as optativas. Mas também eles já indicam quando você recebe o teu material, o teu manual, para que você, se você gosta muito de ciências, escolha isso. Se você gosta menos, escolha aquilo. O ideal mesmo é preencher isso no 8º ano com o seu professor. Então você vai chegar para o seu professor de matemática e falar, professor, qual que eu devo fazer? Professor de português, professor de inglês. Você me conhecendo, professor, qual que você sugere que eu escolha? Então o ideal, né, no contexto ideal é que no 8º ano, com a ajuda dos professores, você preencha isso de acordo com aquilo que você tem interesse, mais aquilo que os professores conhecem de você. Então, para você ter uma escolha mais acertada. Mas o que é muito legal também é que na primeira semana, lembrando que aqui a escola você tem os 7 dias as mesmas aulas, né? Então são ciclos, você não fica mudando de aula igual, na segunda-feira é um horário, terça-feira é outro, quarta é outro. Não, em uma semana você vai ter aula todos os dias das mesmas matérias. Uma ou outra que você faz ciclos, né? Pelo menos lá no middle school era assim, eu não sei se no high school é assim ainda, vamos descobrir no dia 13, daqui 2 semanas vai ter uma reunião de adaptação para os alunos conhecerem a escola e os professores vão nos dar todas as instruções e tirar nossas dúvidas. Mas, por enquanto, é isso que a gente sabe. Então, nessa primeira semana, ela vai ter várias aulas daqueles assuntos que ela escolheu. E ela ainda pode, no final, falar, olha, eu cheguei à conclusão que eu não quero esse, não deu pra mim, vamos mudar. Então, ela tem uma semana aí pra reorganizar o horário dela de acordo com a experiência que ela teve naquela primeira semana. Então, por exemplo, o Honors History lá. Vamos supor que ela fala assim, não, é muito puxado, eu achei que ia ser mais tranquilo, mas é muito puxado pra mim. Ela pode pedir pra mudar. Então, essa primeira semana é um tempo de adaptação. E claro, né, não contei pra vocês, mas, por exemplo, porque daí, assim, essa lista, então vamos lá. E só para contar para vocês também, vem essa lista com várias aulas, eu não vou lembrar agora quantas são, talvez sejam umas 30 opcionais que ela tem agora, optativas que ela tem nesse primeiro ano, mais ou menos isso, talvez. E ela tem que escolher 6 e categorizar de 1 a 6 o interesse que ela tem em cada uma. Então, a minha primeira optativa é essa, minha primeira opção é essa, por favor, eu quero essa. Mas se eles não conseguirem adequar a turma, seja por número de alunos ou pelo horário, vamos supor, ela quer essa optativa, mas tem aula de matemática aqui, ela não pode concorrer, então vai ter que deixar a matemática, essa optativa não dá. Ela vai para a segunda opção. E assim por diante até a 6ª opção, para que ela tenha, então, várias opções para tentar encaixar no horário dela. Isso, quem vai passar o retorno é a escola, dizendo como que ficou a grade curricular dela no final. E nessas optativas, tem outras coisas que eu não contei para vocês. Tem banda, para quem toca algum instrumento, tem
introdução a violão, introdução a piano, tem coral, o grupo Glee lá para você fazer coral. Então é muito legal também, tem essas coisas muito artísticas. Tem também a parte de atletismo, para os atletas mesmo, né, que vão ter tempo de treino oficial. Então só para contar isso para vocês que também tem essas coisas que a gente vê em filme norte-americano, né? E depois que começar as aulas ainda tem os clubes, que são aqueles que não contam crédito para a escola, mas são os clubes, então, que você pode fazer parte. Xadrez, teatro, a professora comentou que tem um clube internacional de alunos de fora, estrangeiros, que se reúnem também para conversar. Também é uma coisa que depois que começar as aulas eu vou saber mais para contar para vocês. Então eu vou saber para contar para vocês depois dessa reunião, mais algumas coisas, e também vou saber para contar para vocês depois que as aulas começarem, que daí a Manuela pode participar mais uma vez contando para nós como foi. Mas assim, gente, é muito legal. Ah, e claro, como essa escola eu falei é a única high school aqui da cidade, tem mais de 2.300 alunos na escola. É uma baita de uma escola enorme, mas é sensacional. Assim, a estrutura, eu conheci pouco por enquanto, porque a gente não fez o tour ainda, mas eu já achei incrível. Tem um estádio maravilhoso ali, então, muito bacana mesmo. Como eu falei, me deu vontade de sair cantando We all in this together. High school fans, dá vontade de sair dançando, gente. Você olha aquele chão, aquele ginásio, aquela cafeteria, dá vontade de dançar. E eu acho que é isso. Ah, e só para terminar, mais um comentário sobre o high school. Então você tem o número de créditos que você tem que terminar para se formar na high school. Os créditos, na verdade, são carga horária em matérias. Então, por exemplo, você tem que ter 4 créditos de matemática, que são 4 matérias de matemática. 4 ou 3? Agora eu me confundi, gente. Mas tem os obrigatórios de matemática, estudos sociais, ciência, phys ed, que é educação física, English e é de comunicação. Então você tem alguns créditos que são obrigatórios. Além desses obrigatórios, que você tem que completar eles nos 4 anos, e o que significa que se você reprovou em algum deles no primeiro ano, você tem até o último ano para completar. É muito parecido com faculdade, né? Você tem também as optativas, então, para completar esses 23 créditos. A Manuela já está fazendo 7 créditos no primeiro ano. O aluno que mantém essa média, que é super comum, a professora falou, vai completar 21 créditos primeiro, segundo e terceiro ano. No 4º ano, que seria o último ano do ensino médio, ele vai ter 2 créditos para completar só, que geralmente são os obrigatórios de inglês e matemática. E o que geralmente o pessoal faz? Ou eles completam com mais créditos, porque eles querem mais informações daquilo que eles já estão entrando na faculdade, porque eles já sabem que eles vão seguir na faculdade. Já descobri que eu quero ser médico mesmo, então eu vou aproveitar e vou encher meu currículo de matérias de biologia, de ciências, de medicina. E, inclusive, tem vários estágios que a escola oferece, junto com centros médicos, com centros de educação, com empresas aqui da região, é muito legal. Então ele pode fazer isso, ou muitas vezes o aluno já está trabalhando nessa idade, né, dos 16, 17 anos, então ele tem o privilégio de chegar mais tarde ou sair mais cedo, de ter uma coisa mais aglutinada ali os horários dele, para que ele tenha mais tempo fora da escola para trabalhar ou para outras atividades. Isso acontece em concordância da escola com os pais. Mas então é isso. Achei muito curioso, achei muito legal, eu acho sensacional. Eu acho que você desperta o interesse do aluno pela escola, porque são assuntos que interessam a ele, sem desprezar, sem menosprezar os assuntos que são obrigatórios. E além de tudo, você capacita um profissional melhor para o mercado de trabalho. Eu só vejo benefício nesse sistema, eu acho sensacional, e como eu falei para a Manuela, como eu gostaria de ter tido esta oportunidade. Então, depois que eu tiver mais informações, eu posso compartilhar se vocês se interessarem. E se tiverem perguntas sobre o assunto, deixem aqui, porque às vezes eu não sei, mas eu posso usar essas perguntas para me informar na escola e depois contar para vocês aqui. Até mais!